Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de história. Eu sou o professor Tiago Hatz, é um grande prazer estar aqui com vocês e vamos falar hoje de um dos assuntos mais importantes aí que a gente tem quando a gente fala de Brasil colonial. Pois é, estamos estudando o Brasil colônia, esse período aí de colonização que se inicia, como a gente sabe, a partir mesmo de 1530, quando começam a se desenhar as capitanias hereditárias e o governo de Portugal, né, a coroa portuguesa, começa então a criar esse modelo de exploração em parceria com pessoas de confiança. Como a gente já falou, né, houve como uma espécie de privatização, né, de terceirização do processo de exploração. E esse processo de exploração, esse modelo das capitanias hereditárias, ele nasce com o objetivo disso aqui, gente, de estimular a economia açucareira no Brasil colônia. Sempre que você lembrar de capitanias hereditárias, da origem das capitanias hereditárias, você vai se lembrar disso. Que as capitanias hereditárias surgem para proteger o território brasileiro, ocupar e proteger, mas principalmente para impulsionar a economia do açúcar, que já era praticada em algumas ilhas que os portugueses e espanhóis foram colonizando, principalmente ali ao norte da África, isso, do litoral norte atlântico da África. Mas aqui então eles vão iniciar esse processo de construção de uma economia açucareira. E eu já trago essa imagem de Debré justamente porque ela mostra uma cena cotidiana do engenho. A gente vai entender como é que se estrutura então esse engenho, que é essa unidade de produção do açúcar no Brasil colônia. Então, durante algum tempo, um tempo muito considerável, a economia do Brasil vai circular em torno da produção do açúcar. Como vocês podem ver por essa imagem, a gente vai ter como o grande predomínio, né, a mão de obra de escravizados africanos, tá? Então essa é a grande combinação para a gente entender a economia açucareira no Brasil nesse momento. A mão de obra de escravizados, a monocultura da cana, ou seja, o plantio exclusivo da cana. Você vai perguntar assim, nossa, mas só plantavam cana? Nas grandes áreas agricultáveis, apenas a cana. Claro que havia possibilidade de usar parte dos terrenos para plantios de gêneros alimentícios para subsistência. Então você tinha horta, obviamente, você tinha plantio de coisas para alimento. Você podia ter pecuária extensiva? Não. Você poderia criar animais para tração, ou seja, animais para puxar a carroça, para puxar o próprio engenho, e animais para abate, para alimentação. Isso tudo sempre em pequena proporção. Quando você pensar no latifúndio, que é outra característica, grande porção de terra, você vai sempre lembrar da monocultura. As grandes parcelas de solo eram usadas para o plantio da cana. A cana, então, era retirada, colhida pelos escravizados, e aí tinha todo o processo da produção do açúcar, que você vai moer a cana, como vocês estão vendo aí, para extrair a garapa, que é o caldo da cana, que vai passar por um processo de fervura para gerar o melado, que vai gerar até chegar no açúcar, tá? Um açúcar mascavo, tal qual a gente hoje consegue comprar no supermercado. Não é esse açúcar refinado, branquinho, como a gente vê muito o uso hoje em dia na sociedade que a gente vive. Então, o cotidiano dessa sociedade é o cotidiano do trabalho dos escravizados, certo? Lembrando que a grande maioria da população, então, de escravizados, mão de obra, pouquíssimos homens e mulheres livres, geralmente o chamado senhor de engenho, que é esse homem proprietário dessa grande porção de terra, desse engenho, que é uma estrutura muito grande, a gente vai ver, ele vinha com a sua família, né, e a sua família, então, era basicamente parte da população livre. Claro que tinham outros homens livres também, mas a grande maioria, então, de escravizados. Né? Eu trouxe uma outra imagem aqui, que ela mostra, então, um pouco dessa estrutura que poderia ser também. Ó, aqui a gente tem um moinho que tem como força motriz a água, né?
Então a água é canalizada aqui, ela passa, move essa grande peça, que move essa outra peça aqui, que por sua vez moe a cana, não é isso? E aí produz então a garapa. E aqui a gente tem, ó, desse lado aqui, os escravizados então colocando ele nos fornos, né, para esquentar, para fazer as garapas que vão virar melados e por sua vez vão virar o açúcar. Então o cotidiano dessa sociedade é o cotidiano então do trabalho em torno da extração da cana, da produção do açúcar, tá? Então o engenho de açúcar nesse período histórico que estamos estudando, ele era composto por várias unidades. Você tinha a Casa Grande, você tinha a senzala, você tinha o engenho, a moenda dentro do engenho, não é isso? Você tinha também o alambique para a produção de cachaça, de aguardente de cana, que era usado também na troca de escravizados. Você tinha as lavouras, você tinha as hortas. Então, o engenho, né, a fazenda, o engenho era muito grande e com todas essas estruturas, certo? E aqui, então, nesse cotidiano de trabalho da economia açucareira, os escravizados iam também convivendo, cultivando os seus laços de amizade, de relações pessoais, a sua cultura, mesmo que isso tudo fosse proibido e estivessem sempre submetidos ao risco dos castigos físicos e da vigilância dos chamados capitães do mato, os feitores, tá? Então, esse era o cotidiano, né? Produção de açúcar. E o que esse açúcar poderia, né? O que era feito com esse açúcar? Europa, basicamente. A gente não pode esquecer que havia um pacto colonial, ou seja, aqui, que era colônia, era obrigado exclusivamente a negociar com a metrópole, que era Portugal, então todo o produto, né, aqui feito, ou seja, todo o açúcar aqui produzido, a aguardente, por exemplo, tudo isso tinha que ser negociado obrigatoriamente com os portugueses. Os portos, né, do Brasil colonial eram portos fechados para qualquer outra nação que não fosse os portugueses. Assim como os produtos, vamos sempre lembrar, manufaturados, então ferramentas, peças de um engenho, tudo isso que não tinha tecnologia para ser produzido aqui na colônia, tinha que vir também de Portugal. Então os colonos não podiam, por exemplo, vou comprar uma peça de engenho dos holandeses, não havia essa possibilidade. O Pacto Colonial obrigava então a compra disso daqui, né, da metrópole. O Pacto Colonial é esse trato de exclusividade. Então imaginem aí esse cotidiano, as famílias, muitas vezes as famílias livres, a família do senhor de engenho, né, ela tinha uma vida muito restrita ao ambiente doméstico, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens de Chamberlain e de Debré que mostram um pouco disso, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho nas imagens, mas essa imagem do Debré, que é uma imagem muito clássica, né? Que mostra essa ideia da família patriarcal, ou seja, por que ela é uma família patriarcal, né? Ou seja, o pai, o patriarca, o homem, né? Ele é o líder, ele é o proprietário da terra, ele é o dono do engenho, ele é o homem, né? Então ele é colocado aqui como o líder, né? O homem que vai à frente dessa sociedade, e atrás vai a sua família, né? As mulheres da sua família, aquelas que não têm nenhum tipo de autoridade dentro da família pela sociedade da época. A sociedade patriarcal era uma sociedade machista, né? Onde as mulheres não tinham direitos, não tinham grandes benefícios, embora muitas mulheres já começaram nesse período a se destacar pela capacidade também de ajudar na administração das fazendas, dos engenhos. E lá no final, lá, os escravizados, né, propriedades dessas famílias, né? Todas as famílias tinham não só os escravizados que trabalhavam na lavoura, mas também os escravizados que ficavam na casa grande, que serviam os senhores, esses escravizados, tá? E eles então, nessa hierarquia, vinham por último, obviamente, por causa do papel que era, né, legado a esses escravizados, tá? Nessa imagem do Chamberlain é a mesma coisa, a gente pode ver isso aqui também, né? Vou aumentá-la um pouquinho para vocês verem melhor, mas mostra justamente isso também, a ideia dessa sociedade hierarquizada. Então, sempre que você pensar na economia açucareira no Brasil, lembre-se de que não foi só a produção do açúcar, mas foi também a produção de uma sociedade desigual, em que escravizados estavam no mais baixo
nível de direitos, né? Ou seja, eram basicamente o único direito que eles tinham era o direito à alimentação e o resto era trabalho, trabalho, trabalho. Enquanto que na ponta dessa sociedade, no maior nível de direitos, estava o patriarca e a sua família sempre submetida a ele. As mulheres, basicamente, embora algumas se destacassem, elas eram quase que obrigadas a viver só no ambiente doméstico. As meninas aprendendo afazeres domésticos, como costurar, bordar, eram alfabetizadas em casa, as que eram, algumas não eram, enquanto os homens, esses sim, saíam das casas e viviam também um ambiente público, diferente então das mulheres. Então esse é um pouquinho aí da economia açucareira e dos efeitos que ela teve para a gente compreender aí a formação da sociedade patriarcal brasileira.